Graça e paz. A bênção, graças a Deus, irmãos. Deus é bom. Eita, bispa, oh Jesus. Essa sua paixão por mim, vou te falar, viu? Só você mesmo. Graças e paz, irmãos. Quando estou feliz por mais um ano aí iniciando de cultos, de celebração. Estava pensando aqui, irmão, sabe que os nossos cultos são para celebrar a bondade de Deus, o que Deus tem feito na nossa vida. As nossas reuniões é para essas celebrações assim, sabe, irmãos? Cultuar a Deus, retribuir a Deus toda a honra e toda a glória, dar a Ele, devolver a Ele toda a honra e toda a glória. A gente precisa desenvolver esse hábito, e o nosso serviço para Deus é lá fora mesmo. Pregar o Evangelho a tempo, a fora de tempo, falar do amor de Jesus, fazer discípulo de todas as nações. Essa é a missão que nós temos. E quando nós entramos aqui no culto, no templo, para adorar e exaltar o nome do Senhor, é para agradecer a Ele por ter nos usado. Amém ou não, meus irmãos? Então esse momento é muito importante, o momento do culto para o coletivo, tá? Muito importante, mas nós precisamos focar nesse ano mais no ir de pregar o Evangelho a toda criatura. Nós precisamos anunciar o ano aceitável do Senhor, ganhar almas para Jesus. Ovelhas precisam gerar ovelhas nesse lugar, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. E sem delonga, Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18. Nós já estamos sendo mergulhados, aprofundados no mistério de Deus. A gente vai ter que, durante a semana, os pastores que já estão buscando de Deus, recebendo uma direção de Deus, e eu acredito que Deus vai falar com todos nós através da vida de cada ministro que Ele colocar nesse altar. Eu sei que vai vir uma mensagem poderosa da parte de Deus aos nossos corações, e isso vai nos alinhando com os céus, e não vai restar outra coisa a não ser Deus corresponder às nossas reuniões com poder e glória. Amém ou não, amém, irmãos? Sim ou não? Lembrando aqui também, antes de ler, que durante a semana a gente vai estar passando os horários das salas de oração, tá? Com quem e quando será, para você estar bem alinhado e participar das salas de oração. É importante você estar nessas reuniões, porque a gente vai estar orando a Deus, colocando a nossa vida, a nossa família, a nossa igreja, a nossa cidade, a nossa nação diante do Senhor. Estaremos intercedendo para o nosso país, precisa de mais. Amém ou não, meus irmãos? Então não deixa de ficar por dentro de tudo e participar, ser um crente ativo aqui na Vínculo da Paz. Lucas 18. Tá bom. Versículo 18. Quantos trouxeram Bíblia, diga amém. Diz assim: certo homem importante lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Por que você me chama bom? Respondeu Jesus. Não há ninguém que seja bom a não ser somente Deus. Você conhece os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não fará falsos testemunhos, honra o teu pai e tua mãe. Tudo isso tenho obedecido desde a adolescência, disse ele. Ao ouvir isso, disse-lhe Jesus: falta-lhe ainda uma coisa. Venda tudo que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. E depois venha e siga-me. Venda tudo que você tem, dê aos pobres. Depois disso, siga-me. Fazendo isso, terá um tesouro no céu. Depois disso, siga-me, disse Jesus. Ouvindo isso, ele ficou triste, porque era muito rico. Vendo-o entristecido, Jesus disse: como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. De fato, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os que ouviram isso perguntaram: então
quem pode ser salvo? Quem pode ser salvo diante de uma fala tão, vamos colocar assim, dura de Jesus? Os discípulos ficam impactados com essa fala e questionam o Senhor. Com tudo isso, quem pode ser salvo? Quem terá a eternidade? Porque dura coisa está pedindo. Versículo 27, Jesus respondeu: o que é impossível para os homens é possível para Deus. Pedro lhe disse: nós deixamos tudo que tínhamos para seguir-te. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém, diga ninguém, que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pai ou filhos, por causa do reino de Deus, deixará de receber na presente era, diga hoje, muitas vezes mais, e na era futura, a vida eterna. Amém? Glória a Deus. Aleluias. Vou pegar algumas anotações que Deus me trouxe aqui, porque nós estamos iniciando 2026 com essa série de culto, com o propósito de ser submergidos nas profundezas do Altíssimo. Conhecer Deus, não só de ouvir falar, mas de ter uma experiência com Deus. Quantos querem ter uma experiência com Deus? Quantos querem que Deus marque sua vida com uma experiência sobrenatural? Algo poderoso, algo assim, sabe, irmãos, que você vai falar, não é, só Deus pode fazer uma coisa dessa. Somente Deus. Quantos querem ter uma experiência que foge do natural, que seja sobrenatural em 2026? Diga amém. Glória a Deus. Então nós estamos diante de um texto muito interessante que Deus colocou no meu coração para que a gente inicie 2026 refletindo sobre ele. Eu quero destacar algumas coisas nesse texto, né, que muito tempo atrás Deus fala comigo em cima dele, mas hoje ele me trouxe alguns detalhes, né, me fez destacar algumas coisas bem interessantes, né, em cima desse texto. E a primeira coisa que eu vi aqui, que eu vejo aqui nesse texto, que já é no primeiro versículo que a gente leu, existe um vazio no coração do homem que somente Deus pode preencher. Nada pode preencher um vazio existencial na nossa alma, na nossa vida, que não seja Deus. Somente Deus, Ele pode fazer aquilo que esperamos que alguém faça e nunca foi feito. Quantos estão entendendo? Diga amém. E aonde eu vejo no texto? Isso que acabei de ler, no versículo 1. O texto fala de um homem riquíssimo, um homem que tinha muita riqueza, um homem que tinha um poder aquisitivo muito elevado. Tudo que ele desejava, ele poderia obter com o recurso que ele tinha. A gente está falando de um homem muito poderoso, conhecido como um homem de destaque aos olhos dos judeus. De repente ele chega diante do Senhor Jesus Cristo e faz a seguinte pergunta: bom mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? O que eu devo fazer para ser salvo? Ele pergunta a Jesus Cristo. Estamos falando de um homem que tinha tudo. Amém ou não amém? Um homem capaz financeiramente de adquirir tudo, menos uma coisa: a certeza da vida eterna. Ele sentia o que leva um homem poderoso, com poder aquisitivo lá em cima, chegar diante de Jesus e fazer essa pergunta: o que devo fazer? Eu sinto que falta algo em mim. Eu sinto que eu tenho tudo que eu desejei, tudo que eu desejo,
eu compro, imagina o carro do ano, a casa mobiliada, eu troco a mobília, eu tenho um jardim, eu transformo ele da forma que eu quero, eu tenho um poder aquisitivo, eu tenho um recurso para ter o que eu quiser, mas eu sinto ainda que em mim falta algo, e esse algo é a vida eterna, é a ausência de Deus, é algo que ele não estava compreendendo talvez, e o que faz com que ele chegue até Jesus Cristo e questione, o que devo fazer para ter a vida eterna? Então o que eu vejo nisso daqui, irmãos? Que dinheiro não compra tudo. Dinheiro não compra tudo, e que de fato existe um vazio em nós, que somente Deus pode preencher. Nada vai preencher. Irmão, você pode comprar o carro do ano, daqui um ano você vai querer trocar ele, sim ou não? Você vai querer mobiliar a sua casa com os melhores móveis de Brasília, do Brasil, trazer móveis de outro estado, de outro país, para mobiliar a sua casa. Passar um ano, você já enjoou desses móveis. Sim ou não? Você já não quer mais. Por quê? Porque existe um vazio, uma necessidade latente. Latente é algo que existe dentro de você, que talvez você não esteja vendo, mas é existente na sua vida e pede por socorro. Está clamando, está pedindo, e você não sabe, aí vai nas coisas do mundo tentar encontrar uma saciedade. Amém ou não amém? E não consegue. E eu vejo isso aqui, eu destaco isso desse texto, porque, irmãos, Jesus Cristo observa algo no coração deste homem e começa a inserir em um processo cirúrgico, submeter a uma cirurgia. E Jesus Cristo já começa falando algo com ele. Aí eu entro logo no segundo destaque aqui, que é quando Jesus Cristo faz a seguinte declaração: só Deus é bom. Jesus fala que só Deus é bom. Nas entrelinhas do que ele falou, nós entendemos que só Deus é bom. Ele primeiro chega para Jesus e fala: bom mestre, o que devo fazer? Irmãos, Jesus Cristo poderia responder prontamente ele: só faça isso, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Crê em mim, será salvo tu e tua casa, sim ou não? Ele poderia falar isso, mas ele sentiu que a situação, o quadro daquele homem era bem delicado e precisava de uma cirurgia, ou seja, ele precisava de um choque de realidade. Ele precisava ver a sua verdadeira situação diante dos seus próprios olhos. Amém ou não amém? E Jesus Cristo, ele é mestre para fazer exatamente dessa forma, sim ou não? E ele chega para Jesus e fala: bom mestre, o que devo fazer para herdar? Aí Jesus fala: por que me chamas por que você me chama de bom? Imagina você chegar para uma pessoa: olá, amado, tudo bem? Por que você me chama de amado? Olá, querido, tudo bem? Por que você está me chamando de querido? Eu sou seu querido de fato? Parece que Jesus foi rude, parece que Jesus foi bruto, mas não. Jesus estava submetendo esse homem a uma libertação que eu acredito que não aconteceu nesse momento que Jesus estava falando com ele, mas posteriormente começou a surtir efeito em sua vida. Bom mestre, o que devo fazer? Bom, você me chama de bom. Vamos lá no texto, versículo 19, né? Por que você me chama de bom? Respondeu Jesus: não há ninguém que seja bom, a não ser somente Deus. Só Deus é bom. Não existe ninguém bom. Às vezes a bondade que você vê expressada na vida de alguém, ou vindo de alguém para a sua vida, no fundo tem algum interesse. Tem algum motivo, algo está motivando aquela pessoa. Aquela pessoa, irmãos, embora quando Deus criou, Ele falou que era bom, isso é bom, né? Mas veio o pecado e contaminou, estragou a humanidade. Então, por trás de muitas bondades que nós estamos vendo por aí,
existe um interesse. As pessoas que chegam, batem nas suas costas, você, né? Às vezes, irmãos, no fundo tem um interesse por detrás desse ato de bondade. Jesus Cristo vira para ele e fala assim: bom só Deus no céu. Ele nem se incluiu nisso, embora ele poderia se incluir, amém ou não amém? Mas ele não se inclui nisso, e fala: bom somente o Pai que está no céu, em outras traduções, somente a Deus, Ele é bom. Agora Jesus teria que mostrar para ele mesmo, para quem? Para aquele homem rico, para aquele mancebo rico, que ele de fato não era bom. Aí nós vamos lá para o versículo, deixa eu ver aqui, 19, né? Esse negócio de 22. Jesus agora teria que mostrar para ele que ele não era tão bom assim. Olha o teste que Jesus faz com ele. Depois disse aos seus discípulos. Não, peraí, não, eu estou em outro aqui. 22, né? Ao ouvir isso, disse-lhe Jesus: falta-lhe ainda uma coisa. Venda tudo que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, ele ficou triste, porque era muito rico. Ele ficou triste porque era muito rico. Como Jesus provou para ele mesmo, para esse mancebo, que ele não era tão bom, quando ele percebeu que as suas riquezas eram para atender apenas os seus prazeres. Ele não mostra uma capacidade de compartilhar o que ele tinha. Quando Jesus fala assim: venda tudo que você tem e reparte entre os pobres, dê tudo para os pobres, reparte lá para um e para outro. Aí a Bíblia fala que ele se entristece porque ele não se viu capaz de realizar este ato do nosso Senhor Jesus. Aí a Bíblia fala que ele sai triste da presença do Senhor, porque viu que de fato bom somente Deus. Amém, não, meus irmãos? Que tremendo, né? A forma que Jesus trabalha conosco. A forma que o que Jesus faz para mostrar para nós que nós não somos quem nós imaginamos que somos. Quando Deus nos coloca, nos submete a uma prova para mostrar para nós que nós não somos tão bonitão como nós imaginamos, tão poderoso como nós imaginamos, tão, como eu posso falar, insubstituível como nós pensamos. Ah, se eu sair daqui, isso aqui não vai para frente, isso aqui não acontece. Aí Deus nos submete a uma prova para mostrar para nós que nós não somos tão bons como nós imaginamos. Rico sou e de nada tenho falta, e não sabes que é um desgraçado, pobre, cego e nu. Rico sou e nada tenho falta, Apocalipse. Rico sou e nada tenho falta. Não sabes. A pessoa afirmar uma coisa que Deus não está afirmando a respeito dela. A pessoa dizer uma coisa que a respeito de si, que de fato ela não é. Quantos já viram pessoas assim? Que pensa ser uma coisa, mas não é. O que eu aprendo com isso daqui, irmãos? Eu aprendo que a humildade precisa se apresentar mais diante do Senhor em 2026.
Precisamos, irmãos, nos humilhar diante do Senhor, reconhecer que não somos nós, mas é a glória de Deus, reconhecer que não somos nós, mas é o poder de Deus, é a vontade de Deus. A bondade que vocês estão vendo no bispo Eduardo vem de Deus. O bispo queria talvez ficar em casa, dormindo, descansando, mas Deus coloca uma bondade, um amor no meu coração para fazer exatamente aquilo que Ele quer que seja feito. Então, se você, irmãos, vê bondade em mim, glorifique o nome do Senhor, porque essa bondade vem dEle. E precisamos nos humilhar e reconhecer que toda honra e toda glória pertence ao Senhor. Enquanto, irmãos, esse orgulho ou essa estrutura de orgulho for existencial em nós, Deus estará nos resistindo, colocando a mão no nosso peito e nos resistindo, porque Deus resiste o soberbo e dá graça aos humildes. Ele não vai mudar essa história, irmãos. Ele não vai mudar isso. Aí Deus vem, uma estrutura de orgulho. E quando Jesus viu essa estrutura de orgulho no mancebo rico, irmãos, ele falou: eu não posso perder essa. Jesus falou assim: eu não posso só dizer para ele, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Crê naquele que vos fala que será salvo tu e tua casa. Eu preciso curar esse homem. A primeira coisa é mostrar. Irmãos, e o chato é quando Deus quer nos mostrar, e até já nos mostrou quem somos, e nós resistimos ser aquilo que não somos. E insistimos nessas coisas, irmãos. Aí Deus, Ele te traz hoje aqui para falar. Já parou para pensar que as coisas ainda não mudaram, porque Deus quer destruir essa estrutura de orgulho na sua vida? Sim ou não? Terceiro, que eu vejo aqui, a prosperidade de um homem não significa a sua lealdade a Deus. Não é o resultado de uma vida. Irmãos, a prosperidade de um homem não significa que este homem está tendo a aprovação de Deus. Uma porta que se abriu, um carro que conquistou, uma casa que conquistou, não significa que ele está conquistando porque Deus está aprovando as suas atitudes. Erramos quando pensamos isso. E esse mancebo, ele chega a acreditar nisso. Quando Jesus fala assim: você conhece os mandamentos? Ele não perguntou, os mandamentos são esses: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dá falsos testemunhos, não faça isso e nem aquilo. Aí sabe o que ele falou para Jesus Cristo? Isso aí eu faço desde a minha adolescência. Mole, manda outra. Ele falou: isso eu faço desde a minha adolescência. De uma certa forma a gente vê um homem confiante nas obras. Um homem que confia em suas obras. Eu não adultero, eu não roubo, eu não mato, eu não dou falso testemunho, eu não faço isso e não faço aquilo. E se eu sou próspero, é porque eu sou uma pessoa correta. E se tem prosperidade na minha vida, é porque eu sou uma pessoa correta. E não é por causa disso, irmãos. Jesus Cristo mostrou para ele: te falta uma coisa, venda tudo que você tem agora e dá aos pobres. Reparte entre os pobres tudo que você tem agora. Aí ele sai triste, porque lhe faltava uma coisa: dar, e mais uma coisa, que era seguir a Jesus Cristo. Duas coisas ali, basicamente. E ele não conseguiu fazer isso. E às vezes, irmãos, é claro que a gente vai questionar. Ronaldinho, um cara rico, muito dinheiro, ele serve a Jesus? Bill Gates, qual o cara mais rico que tem no planeta Terra aí? Neymar, Elon Musk, ele é cristão, né? Não? Aí você vê os caras mais ricos, mais poderosos do planeta, não quer nem saber de Jesus.
não quer nem saber de Jesus. Aí você fala que a prosperidade desses homens é porque eles fazem bem à humanidade. Não é obra, irmãos. Vocês vão ver que o poder de Deus, o Espírito Santo de Deus, não está quem faz obras, mas é sobre quem crê em Jesus. É uma coisa simples. Ah, bispo, mas a prosperidade, ela vem também para quem serve a Jesus? O texto acabou de falar aqui, mostrar para nós. Sim, mas essas pessoas nunca vão roubar a glória que pertence a Deus. Elas nunca vão usurpar a glória. Sabe, isso está acontecendo, foi bênção. Irmão, é para a glória de Deus, é para o louvor do Senhor. A glória não é minha. Deus não divide a glória dele com ninguém. Então eu não vou roubar essa glória de Deus. Eu quero dar toda a honra e toda a glória ao Senhor. É por isso que no dízimo, irmãos, e na oferta, se revela o coração de muitas pessoas nesse período. Porque dízimo para nós, a Vínculo da Paz, é uma forma de você testemunhar a bondade de Deus na sua vida. É uma forma de você declarar que o seu sucesso financeiro vem de Deus, não é de suas mãos habilidosas. Até essa habilidade que você tem veio do Senhor. Ah, eu nasci com ela, bispo. Quem foi que te forjou? No ventre da sua mãe, com todas essas habilidades. Então devolva a glória a Deus. 2026 vai ser um ano onde nós vamos devolver a glória ao Senhor. Amém? A honra é dele, a glória é dele. Quer comais, quer bebais, façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Irmãos, é Bíblia ou não? Sim ou não, irmãos? Para a glória do Senhor. Aleluias. Esse é um destaque muito importante. E o outro, mais um que eu destaco nesse texto aqui, no versículo 25 e 26, o homem não pode se salvar. Nem um ser humano pode se salvar. E Jesus deixa isso claro. Não somente para esses homens, claro que depois Jesus ele vai embora e sai de cena, os discípulos ficam impactados. Como é que alguém pode se salvar então? Como é que pode ser isso? Aí Jesus fala assim: aquilo que é impossível aos homens é possível para Deus. É impossível para os homens o que? Se salvar. O homem não consegue se salvar. O homem não consegue se salvar. Um dos propósitos do cristianismo é tirar o foco do homem em suas obras e focar em Cristo Jesus e se linkar a Ele pela fé. E se envolver com Ele, se relacionar com Ele pela fé, sim ou não? Mas onde é que está isso, bispo? Na Bíblia que você acabou de citar, versículo 26. Antes lá, volte um pouco no versículo 20. 18, 20. Você conhece os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. A tudo isso tenho obedecido desde criança. Isso aqui em relação ao outro destaque que a gente deu aqui. A prosperidade de um homem, de uma pessoa, não significa que vem por lealdade a Deus. Tá? A gente deve ser leal a Deus? Sempre. Leal a Deus? Fiel a Deus? Sim, sempre. Na nossa força, nas nossas limitações. Amém ou não amém? Continuamos sendo fiel ao Senhor. E que assim seja sempre. Mas a gente não pode se apoiar naquilo que nós fazemos para Deus, nos apoiar e chegar ao ponto de colocar Deus contra a parede e falar: me dê, porque eu tenho um crédito na casa. Eu fiz isso, aquilo, olha o que eu fiz. Eu ajudei, acabei, cessei com a fome na África. Ajudei uma velhinha ali a atravessar a rua. Distribuir cestas básicas. Senhor, eu me esforcei. No período de pandemia aqui nessa igreja, eu me dediquei aqui a esvaziar as carretas de cesta básica que chegava aqui para distribuir para a comunidade. A gente ajudou muita gente aqui. Irmãos, a Vínculo da Paz e o Bispo Eduardo não se apega a isso. Nós não vamos nos apegar às toneladas de cestas básicas que a gente distribuiu aqui no período de pandemia. A gente não vai se apegar aqui quando nós ajudamos o hospital de Samambaia, fornecendo a eles álcool em gel, porque havia acabado o estoque deles.
bispo, mas eu estou sentindo que no fundinho dessa fala do Senhor aí, tem um pouquinho de a glória é dele, a honra é dele. Não é, irmãos. E eu louvo a Deus, sabe por quê? Deus dá semente àquele que semeia. Se Deus colocou sementes na minha mão, porque sabia que essas sementes seriam semeadas na vida de outras pessoas. Pior coisa é quando Deus dá semente nas mãos de uma pessoa e ela come a semente. Está vendo esse recurso que eu estou te dando? É para você ajudar a minha casa, é para que haja mantimento na minha casa. Está vendo esse recurso que está chegando? É para você fazer isso. Eu estou te dando para você semear. Na sua fidelidade, você vai ser próspero, você vai abençoar, vai ser abençoado. Aí a pessoa vê aquela semente gorda, abençoada, ao invés de semear, come, irmãos. Come. Não coma semente. Como vocês estão entendendo? Diga amém. Plante, vira para o teu irmão e fala: plante a semente. Plante a semente. Não pense só no seu umbigo. Glória a Deus. E para finalizar, mais um destaque: o homem não pode ser salvo, versículo 26 e 27. Não, esse aqui é o que eu só não li, né? Versículo 25 e 26. O homem não pode ser salvo. Olha só que interessante que esse texto mostra para nós. Mas antes é necessário que ele sofra. Opa, não, estou em outra. Estava certo. De fato, é mais fácil, olha o que Jesus fala aqui, ó. De fato, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Difícil. O cara tem muita grana, quando o cara tem muitas posses, né, o cara vai passar a sua vida se dedicando àquilo ali, vai querer mais e vai esquecer de Deus. E quando Deus falar assim, ó, para você entrar aqui, tu tem que deixar tudo isso. Está vendo essas mansões aí? Está vendo esse tanto de carro aí? Está vendo esse tanto de posse aí? Deixa tudo, vende, dê aos pobres, doe para uma instituição, CRESDF. Aí depois você vem e a pessoa, não, claro que não. Poxa, o que a pessoa vai pensar? Eu ralei, foram anos de dedicação. Foram anos, desde a minha adolescência, eu venho me dedicando a adquirir tudo isso daqui. Agora o Senhor pede para mim abrir mão, para poder dar o reino de Deus, a vida eterna. Eu teria que abrir mão de tudo isso. Aí Jesus, porque eles estavam numa prova, fala assim: os que ouviram isso perguntaram: então quem pode ser salvo? Ficaram: quem pode ser salvo? Jesus respondeu: o que é impossível para o homem é possível para Deus. Deus, irmãos, o que é impossível para você? Você ser salvo confiando em suas obras. Você ser salvo ignorando Jesus Cristo. Ninguém vai aos céus, ninguém vai ao Pai se não for por meio de Jesus Cristo. Não existe outro caminho. Jesus, Ele é o único caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, amém ou não amém? Não existe outro meio de você receber bênçãos de Deus que não seja por meio de Jesus. Aquilo que nós pedimos, por quê? Ao Pai, em nome de Jesus Cristo, nós vamos receber, amém ou não amém? Nós vamos ter tudo que buscamos em Deus por meio de Jesus Cristo. A Bíblia fala que na verdade nós somos abençoados com toda sorte de bênção em Cristo Jesus. Nós somos assentados com eles, nós estamos em Cristo Jesus e nele já somos abençoados poderosamente. Então não são as nossas obras, mas a fé em Cristo Jesus. Amém ou não amém? Deus, Ele olha para a sua performance quando Ele vai te abençoar, não. Ele olha para a sua fé. Sim ou não? Glória a Deus ou não? Versículo 26. Jesus respondeu: o que é impossível para
Pedro lhe disse: nós deixamos tudo o que tínhamos para seguir-te. Respondeu Jesus Cristo: digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pai ou filhos, por causa do reino de Deus, deixará de receber na presente era muitas vezes mais, e na era futura a vida eterna. Não tem uma pessoa, por exemplo, irmãos, eu me lembro da minha esposa que com 18 anos ela entrega a sua vida a Jesus Cristo, e a partir daí a vida dela foi para Jesus. Eu entreguei minha vida com 27 anos de idade, e a partir daí a minha vida foi para Jesus. Nós não queríamos outra coisa que não fosse nos aprofundar em Deus, ser instrumento de Deus, sabe, ser servo do Senhor, servir a casa do Senhor, servir a obra do Senhor. Irmãos, nós deixamos tudo para trás, amigos, farras, sabe, sonhos que tínhamos naquela época, né? Ela na vertente dela, eu na minha. Então a gente abandonou tudo, irmãos. Eu estou falando de uma jovem de 18 anos, que com 18 anos já ganhava como se fosse hoje quase 10 mil reais por mês. Que ganhava dinheiro fácil. Fácil eu falo no bom sentido da palavra, tá, irmãos? Né? Vendendo, uma boa vendedora, uma excelente vendedora, sabe? Então ela entrega a sua vida a Jesus, tinha recurso, tinha dinheiro, viajava para Salvador sozinha, ia para, eu não vou nem falar mais aqui. Mas, irmãos, era assim a vida de uma jovem de 18 anos de idade, que se preocupou em primeiro lugar, servir a Deus e não se entregar às suas paixões. Amém ou não amém? E não quis se entregar às suas paixões, e assim foi a vida dela, com 18 anos de idade. Aí Deus fala assim: opa, peraí, deixou, as amiguinhas chamou para sair, para tornar ao mundo, fazer as coisas, né? As colegas de serviço também, mas ela priorizou Jesus Cristo, priorizou Jesus. A mesma coisa comigo, não quisemos nada além de Jesus na nossa vida. Aí Jesus fala assim: aquele que tem deixado pai, mãe, esposa, filho, para o reino de Deus, que não venha receber ainda nesta vida. Tudo que você está renunciando para servir a Deus, para entregar para Deus, Deus não vai dever nada a você, Ele vai te entregar. E aqui o texto diz o quê? Lá no final, respondeu-lhe: ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmão, pai ou filhos, por causa do reino de Deus, deixará de receber na presente era muitas vezes mais. Muitas vezes mais. E Deus tem feito isso na nossa vida. O primeiro presentão dela foi esse que vos fala. E o meu presentão também foi essa que vai falar com vocês. Irmãos, e daí foi só fogo e glória, só bênção. Meus filhos, minha casa, né, toda a estrutura que Ele está nos entregando. Deus, Ele tem sido fiel. E cada dia que passa, irmãos, eu vejo isso se cumprindo. A gente não quer muita coisa, a gente não quer. O que a gente quer? A vida eterna, a nossa vida com o Senhor. Amém ou não amém? Mas está escrito aqui, e esse destaque eu tiro para você, porque, irmãos, tudo que você renunciar para se entregar a Jesus, o reino de Deus, Deus fala que você terá várias vezes mais, muitas vezes mais. Amém ou não amém? E para encerrar agora, eu quero que você abra em Gálatas capítulo 3, versículos 5 e 7. Gálatas 3. Eu quero falar de algo que está disponível a você, que Deus tem para a sua vida, e que você precisa agora, em nome de Jesus, entender que é pela fé que você vai receber isso. É pelo fato de você crer em Jesus.
Gálatas 3, 5 a 7. Aquele que lhes dá o seu Espírito e opera milagres entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé com a qual receberam a palavra de Deus? Considerem o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Esteja certo, portanto, de que os que são da fé, estes é que os que são da fé, estes é o que são filhos de Abraão. Prevendo as Escrituras que Deus justificaria os gentios pela fé, anunciou primeiro as boas novas a Abraão. Voltando no versículo 5. Aquele que lhes dá o seu Espírito. Eu falo de pessoas que receberam e recebem o Espírito Santo. E opera milagres em vocês. Realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé. Como nós recebemos o Espírito Santo? Sendo como mancebo rico ou crendo em Jesus Cristo? Como recebemos milagres? Como as pessoas receberam milagres, prodígios e maravilhas da parte de Deus? Sendo como mancebo rico ou pelo fato de crer em Jesus? Aqui é uma pergunta e a resposta já está nela. É crendo em Jesus. É crendo em Jesus. Os textos anteriores a nos afirmar isso, que é pelo fato de crer em Jesus. Vamos lá no versículo 11, primeiro. Gálatas insensato, quem enfeitiçou, não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Gostaria de saber apenas uma coisa: foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito Santo ou pela fé naquilo que ouviram? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Irmãos, faz o que você quiser com a mensagem que está sendo ministrada, mas eu decido pegar ela e aplicar na minha vida. Eu vou continuar criando uma expectativa de que tudo que Deus vai fazer na minha vida e na Vínculo da Paz vai acontecer por nós crermos em Jesus, porque nós cremos em Jesus Cristo. Aqui o apóstolo Paulo está exortando os Gálatas que começaram, peraí, sabe aqueles camaradas que começam no fogo e na glória, na unção e no poder, recebe o Espírito Santo, glória a Deus, né? Um mês cheio da unção, 2 meses, 1 ano na presença do Senhor, mas daqui a pouco começa a vir as provas, e as provas vêm para provar mesmo. E tem uma coisa que aprova você, aprova, não tem como você ser aprovado por Deus sem antes Ele te provar. E Ele vai te provar, e vai ser nesse sentido. Aí vem as provas, aí vem as necessidades, aí a pessoa deixa de esperar em Deus e começa a correr atrás da bênção. Bênção de Deus não é para se correr atrás. Amém, irmão? Porque ela está correndo atrás de você. Ela está correndo em sua direção. Ela está vendo em sua direção. A tua parte é descansar e confiar em Deus. E quando eu falo de obras, eu falo de obras da lei. Amém ou não, amém, irmãos? Então, essa série que nós vamos ter, nós vamos estar nos empenhando, nos envolvendo com a presença de Deus. O Espírito Santo, não só o Espírito Santo, mas os milagres de Deus que vêm por meio da fé. Quantos creem nisso? Diga amém. Quantos creem? Eu quero que agora, nesse momento, você feche os seus olhos e que você reflita no que eu vou te falar.
Porque se Deus ele é galardoador daqueles que buscam, Ele quer que você saia daqui hoje abençoado. Mas eu quero tirar algumas coisas da sua mente em relação a você. Às vezes você fica pensando assim: tudo bem, eu entendo que Deus tem poder para derramar sobre a igreja, eu sei que Deus tem cura para derramar, eu sei que Deus tem coisas para se manifestar, mas eu não me sinto digno. Ah, bispo, você não sabe o que eu tenho feito, você não sabe as coisas que fiz, você não sabe as atrocidades, as pessoas que eu traí, as pessoas que eu enganei, você não sabe os erros que eu cometi no meu casamento. Bispo, você não sabe das coisas que eu tenho feito. E você fala que mesmo assim Deus pode derramar graça sobre a minha vida. A Bíblia diz: onde abunda o pecado, superabunda a graça. E a gente precisa entender melhor isso. Não significa que quanto mais você peca, mais a graça vai se manifestar. Não. O certo é, você que é nascido de Deus, deixar o pecado para trás, deixar para lá, confessar e deixar, abrir a sua boca, falar para Jesus. E a Bíblia diz que você tem hoje diante de você e diante de Deus um advogado, e ele é fiel e justo para te perdoar e te purificar hoje e derramar o seu Espírito sobre a sua vida e trazer cura sobre a sua alma e até sobre o seu corpo, caso ele esteja adoentado de doenças psicossomáticas, provindas de uma alma traumática, de uma alma adoecida, rancorosa. Deus, Ele quer que hoje você não olhe para as obras também, que você não confie na sua boa performance. Bispo, eu tenho sido um bom marido. Bispo, eu tenho sido uma boa esposa. Bispo, eu tenho sido um bom filho. Não é por isso que Deus quer te abençoar. Não é por isso que Ele quer derramar o seu Espírito sobre a sua vida. Não é por isso que Ele quer fazer o sobrenatural. É pela fé. Obras não atraem os olhos de Deus. Lágrimas não atraem os olhos de Deus. Fé atrai os olhos de Deus. Eu recebi o Espírito Santo porque eu criei em Jesus Cristo. Eu fui batizado com o Espírito Santo porque eu criei em Jesus Cristo. E se você crê em Jesus Cristo e está disposto, sabe, a só olhar para Ele agora, se coloque de pé, para que Ele, em nome do Senhor Jesus, derrame uma unção sobre a sua vida. Irmãos, eu não tenho problemas em abençoar você hoje, em colocar as minhas mãos sobre a vida e a sua vida e abençoar. Eu quero que os pastores fiquem aqui em frente do altar, porque nós vamos orar pela sua vida, nós vamos profetizar sobre a sua vida. Essa igreja não está aqui para julgar você. Essa igreja está aqui, sabe, para te apresentar um Salvador que salvou as nossas vidas, que nos transportou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu quero que você feche os seus olhos. Pastores continuam na unção, orando a Deus, que Deus vai usar vocês na vida dessas pessoas que estão aqui. E deixa Deus usar.
E nós não aceitamos mais as pessoas saírem deste lugar da forma que elas entraram. Elas vão sair daqui abençoadas. A vida delas não será a mesma. Em nome do Senhor Jesus. Nós vamos orar, repreendendo toda oração contrária, toda feitiçaria, todo mal contra a sua vida. Jesus Cristo nos ensinou hoje a não nos apegar nas nossas obras, na nossa performance, e nos faz entender que é pela fé que o Espírito Santo vem, que é pela fé que os milagres acontecem, em nome do Senhor Jesus. Xarabalabas. Eu quero convidar você que tem se questionado, que tem até desistido de você mesmo, por não ver, sabe, dignidade para receber algo de Deus. Você não se sente merecedora. Eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui na frente. Você que está precisando de uma cura no seu corpo, na estrutura óssea, nos ossos, sai do seu lugar, vem aqui na frente. Nós vamos orar por você. Você que está sentindo dor no útero, saia do seu lugar e vem aqui na frente. Você que percebe que a sua vida parece que não vai adiante, no campo profissional, parece que você está travado. As coisas começam, mas não se concluem. Você chega até a alegrar a sua esposa com a sua boa notícia, mas chega um tempo, ela se entristece e você também, porque as coisas não aconteceram da forma que você pensou. Saia daqui, saia do seu lugar e venha daqui, venha aqui na frente, porque você vai sair daqui hoje abençoado. Nós vamos orar pela sua vida. Você que está com um problema na sua família também, coloque-se na frente dos pastores. Os pastores vão orar. Um problema familiar muito delicado mesmo. Eu vejo um homem muito envolvido com bebidas, que está trazendo problemas seríssimos na sua família. A comunhão já não existe mais. Quando ele chega é um problema generalizado. Sai do seu lugar e vem aqui na frente. Os pastores já podem orar pelas pessoas que estão vindo aqui. Pode orar. Ore. E sinta a presença de Deus, igreja. E sinta a presença de Deus, igreja. Use, pastores, a autoridade que Deus te deu. Use a autoridade que Deus te deu. Seja o instrumento do Senhor na vida dessa pessoa agora, em nome do Senhor Jesus. Seja um instrumento poderoso nas mãos de Deus. Oh, xerecalabababás. Mais do que tu podes fazer. Deus está ungindo as mãos desses pastores. Deus está ungindo esses pastores. O Espírito Santo está usando esses pastores para falar contigo. Receba. A sua vida não será a mesma. A sua vida, Deus vai mudar a história. Abro meu coração a ti. Ore. Lamento.
amor. Abro meu coração. Receba, receba de Deus. Receba de Deus. Receba de Deus. Receba de Deus. Nada mais, nada além de ti. Mais baixinho aqui para as pessoas escutarem que os pastores estão ministrando. Isso. Pode. Ministra cura. Ministra cura. Ministra cura. É cura. Chore malabas. Ministra cura. Irmãos, pode segurar mais um pouquinho. Deus quer te usar na vida dessa pessoa. Deus quer te usar na vida dessa pessoa. Em nome de Jesus. Nada mais, nada além de ti. Presença constante, presença não vai embora, vem e fica embora. Doce presença constante, presença não vai embora, vem e fica embora. Receba de Deus, receba de Deus. Irmãos, Deus está curando pessoas aqui. Deus está mudando a história de pessoas aqui. Deus está fazendo uma obra poderosa. É uma obra de Deus, é uma obra de Deus divina, é algo que vem de Deus para vínculo da paz, para nossas vidas, para a vida de vocês que estão aqui nos visitando também. Vocês que são membros, vocês estão recebendo algo da parte de Deus. Em nome de Jesus. Deus está falando, Ele falou do Espírito e de milagres. Coisas que acontecem em nossa vida. Ah, você não tem noção do que a fé é capaz de fazer. A fé em Cristo Jesus. A fé que move montanhas. A fé que traz o sobrenatural. Cadeias estão sendo quebradas, ferrolhos estão sendo despedaçados. O Espírito Santo estava operando. O Espírito Santo está operando.
Se tem alguma vida aqui também que quer entregar a sua vida para Jesus ou voltar para Jesus, vem aqui na frente também. Levanta a sua mão para que eu o veja e orar pela sua vida. Você que está entregando a sua vida para Jesus, vem aqui. Irmãos, eu entendo que muitas pessoas estão, precisando de cura mesmo, de restauração, de um milagre na sua vida, em todos os aspectos. E nós vamos estar nesse período aqui, na Vínculo da Paz, orando sem cessar. Se você vier aqui todos os cultos, eu vou orar por você, os pastores vão orar por você. Nós não queremos que você saia daqui derrotado, porque Jesus Cristo, Ele colocou em nossas vidas um título de mais que vencedores, e é com esse título que nós vamos sair da casa do Senhor. É com esse título que nós saímos aqui, mais que vencedores, sobrepujando, superando as dificuldades, conquistando para a glória e louvor do nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, receba na sua vida, receba. Deus vai organizar a sua empresa. Deus vai organizar a sua empresa. Deus vai organizar de uma forma tão poderosa que você vai ver e muitos vão contemplar a diferença. Deus está mudando a sua empresa. Deus está mudando o seu CNPJ. Se prepare, vai ser para a glória de Deus, vai ser para a honra de Deus. É Deus operando, é Deus ministrando, é Deus mudando a história. Deus está mudando a história. Deus está mudando a história. Eu vejo você, uma pessoa mudando de casa, uma pessoa mudando de casa. Você estava com isso no coração e em dúvida, mas Deus está trazendo agora até a direção. Deus está movendo, em nome de Jesus Cristo. Está mudando, está mudando. Deus está mudando. Receba a mudança de Deus, receba para a glória de Deus, receba para o louvor de Deus, receba poder na sua vida agora, receba unção sobre a tua vida agora. Deus está curando o seu cérebro, é o seu cérebro. Deus está tocando no seu cérebro e Ele está curando você de uma doença. Ele está curando você de uma doença no cérebro. Deus, você sente pontadas, você sente às vezes algo estranho, mas Deus está tocando agora em você, está te curando. Receba de Deus em nome do Senhor Jesus. Deus vai restaurar o seu casamento. Deus vai restaurar, está restaurando. Irmãos, é bênção de Deus. Irmãos, é unção de Deus. É águas profundas. Nós estamos numa profundidade espiritual. Você nem imagina o quanto nós estamos recebendo de Deus. Estamos com as nossas vestes encharcadas com o óleo, com uma unção poderosa do Senhor. Você está sendo curado. Você está sendo liberto, restaurado. Em nome do Senhor Jesus. Receba, chororororo, candela bababababababas, xererere balabas. Se pedirmos em teu nome, basta uma palavra tua e os mortos viverão. Basta uma palavra tua e os cegos verão. Apenas uma palavra tua e tudo mudará. Se pedirmos em teu nome, peça e receberá. Busca e encontrará. Bate e a porta se abrirá. Se pedirmos em teu nome, no teu nome,
Deus está tocando em você. Existe uma unção palpável sobre esse lugar, e é uma unção com propósito. Jesus, ao ouvir teu santo nome, receba aí. Deus está restaurando o seu ministério. Deus está restaurando o seu ministério. Deus está restaurando. Deus está restaurando. Te prepare para uma restauração. Deus está restaurando a sua família. Receba de Deus. Receba de Deus. Oh, shakarabababas. Shekadarabas. Irmãos, alguém que levantou a mão para entregar a vida para Jesus? Alguém não? Ou voltar para Jesus? Alguém levantou a mão para voltar para Jesus? É porque eu não vi na hora. Se alguém fez isso, levante aí a sua mão em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, a gente vai parar. Glória a Deus, a gente entende. Mas quando a gente vê o Espírito Santo trabalhando na vida das pessoas, a gente não quer parar. A gente precisa ter esse momento com o Espírito Santo de Deus. Amém ou amém? A gente ministrou a palavra, o louvor foi abençoado. Agora, depois da palavra, vem esse momento onde o Espírito Santo... Irmãos, vai ter muita cura nesse lugar. Vai ter muita restauração, libertação nesse lugar. Esse ano vai ser um ano, sabe, a gente vai colocar as mãos, pessoas vão ser curadas. Vão ser curadas. Eu vou ver história de pessoas aqui sendo mudadas assim, sabe, irmãos? De uma forma poderosa, tremenda. Em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus será glorificado e exaltado. Aleluias. Você pode aplaudir Jesus?